Bom dia, irmãos. Parabéns às mães. Algumas eu já pessoalmente dei os parabéns. Aquelas que eu não dei pessoalmente, recebo os parabéns pelo dia de hoje. Acho que os filhos é que deveriam receber os parabéns pelas mães que têm. Não é isso? Acho que tinha que ser ao contrário. Pode achar que eu não vou atrapalhar o almoço aí dos filhos com as mães, não. Lá em casa mesmo, a mãe dos meus filhos já falou, olha, eu tenho que fazer a farofa ainda. Então não posso falhar em casa, né? E as crianças, é o que o pastor Bruno falou, a prova já está pronta já. Bom, então depois a prova aí. Não é isso, Graciane? Acho que ninguém vai ficar de recuperação, não. Mas eu prometo ser breve, meus irmãos. Eu ia esquecendo, mas eu quero agradecer. Na sexta-feira nós fizemos uma vigília aqui à igreja, né? Quero agradecer aos pastores, o apoio dos pastores, né? Pastor Bruno estava presente, pastor Érico, pastor Alexandre, e isso é muito importante para a gente, esse apoio da liderança. Quero agradecer a todos os irmãos que estiveram presentes, aqueles irmãos que não puderam estar, mas com certeza lembraram e oraram. Depois conversem com outros irmãos que estiveram aqui, meus irmãos, como valeu a pena, né? Quero incentivar os irmãos aí para a próxima vigília, não sei qual a data, né? Não lembro, mas quero incentivar os irmãos aí que podem estar conosco aqui. A gente, assim, foi uma madrugada de bênção, realmente. Com certeza, todos nós temos muitas experiências para contar. E eu quero agradecer aqui, em especial, o Ministério do Louvor da igreja. Eu já falei com alguns irmãos pessoalmente, quero agradecer o Ministério do Louvor. Alguns irmãos tiveram que sair um pouco antes de finalizar, outros irmãos ficaram até o final. Obrigado, meus irmãos do Ministério do Louvor, por esse apoio na vigília, né? Vocês não estiveram aqui por causa de mim, da Paula, nem por causa do pastor, mas abençoaram aqui a nossa vigília, né, nosso encontro. Meus irmãos, eu não fiz o PowerPoint, mas pelo texto que a gente vai ler, os irmãos já vão descobrir aí o tema da mensagem, né? Josué 24, Josué capítulo 24, versos 14 e verso 15. Josué 24, 14 e 15. Deixem aberto as suas Bíblias, por favor, nesse texto. Os irmãos que já viram aí o texto já sabem, né, que o tema da mensagem, né, o tema dessa reflexão é servindo a Deus em família. Servindo a Deus em família. Então, Josué é um personagem bastante conhecido de todos. Esse texto também, esse versículo 15 especial, é um versículo muito conhecido, muito citado, e os irmãos conhecem bem a história de Josué, não preciso me alongar, né, mas a gente sabe que Josué foi o sucessor de Moisés. Moisés morre, Deus levanta Josué para liderar o povo até a entrada na terra prometida. E quando Deus chama Josué, lá no capítulo 1, Deus diz para ele, olha, assim como eu fui com Moisés, meu servo. E Josué sabia bem o que significava essa promessa de Deus de estar com ele, porque Josué era um auxiliar de Moisés. Então, Deus está falando para Moisés, para Josué, olha, a mesma promessa que eu fiz a Moisés, assim como fui com Moisés, eu vou ser com você. Né? Mas agora, seja forte e corajoso. Eu não te abandonarei, estarei com você. Tenha cuidado, então, lá nos primeiros versículos do capítulo 1, tenha cuidado de cumprir a minha lei. Conheça a minha lei, fale da minha lei, medita nesse livro da lei e tenha cuidado de fazer tudo aquilo que nele está escrito. Essas foram as ordens de Deus para Josué. Josué, então, consegue atravessar o Jordão, ele guerreia contra aquelas nações ali, domina aquelas nações, Deus dá a vitória. Depois Josué também divide ali aquele território entre as 12 tribos de Israel. E quando a gente lê o capítulo 24 aqui, a gente já vê Josué idoso, no final da sua trajetória, bem-sucedida. Eu até escutei um irmão outro dia falando que essa declaração de Josué que a gente vai ler aí, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, vocês podem fazer o que quiser, decidam qual vai ser o rumo que a família de vocês vai tomar, mas a minha família vai servir ao Senhor. Eu já escutei até de algum irmão dizendo que essa declaração aqui de Josué é uma constatação do fracasso, né? Porque Deus chamou para ser líder da nação, né? Assim, é questão de opinião, mas eu acredito que Josué estava dizendo ali, assim, eu sou líder da minha família, e cada líder de sua família deve tomar a responsabilidade por conduzir a sua família, né? Então Josué chega aqui no capítulo 24, já idoso, ele reúne os líderes das famílias de Israel,
ele relembra tudo aquilo que Deus havia feito, toda a trajetória de Israel como nação, desde o chamado de Abraão, Isaac, Jacó, as vitórias, as conquistas, libertação do Egito. Depois os irmãos podem ler aí, a partir do versículo 1. Ele relembra a aliança que Deus fez com o povo, relembra o compromisso que Israel assumiu com Deus. E nós chegamos aqui nesses versículos que a gente vai ler, né? Então Josué, praticamente aqui nessa reunião com os líderes, ele pede a aposentadoria da liderança, né? Assim, estou encerrando a minha carreira aqui, né? Vocês já sabem tudo o que tem que fazer e vocês vão liderar as famílias de vocês, né? Eu vou liderar a minha família e a minha família vai servir ao Senhor. Eu vou ler aqui o texto, mas eu vou ler aqui numa versão mais resumida, meus irmãos, não é diferente não, tá? Os irmãos podem acompanhar aí. Então Josué diz assim: temam ao Senhor, sirvam-no com integridade, joguem fora os deuses que os seus antepassados serviram no Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Escolham a quem vocês vão servir, aos deuses de vossos antepassados ou ao Deus de Israel, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Vamos orar. Deus, eu quero te agradecer pela sua palavra, por esse texto, pelas lições que a gente tira desse texto. Deus, a tua palavra é viva, Senhor. Deus, fala ao nosso coração nesse dia, Deus. Deus, traz o teu renovo, Pai. Traz a tua palavra, Deus, não só a nossa mente, mas o nosso coração, meu Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Então, hoje as mães são homenageadas, né? Eu tenho certeza de que essa mesma palavra, que esse mesmo sentimento de Josué em relação à família dele é o sentimento de vocês, é a busca das mães aqui, não só das mães, mas hoje é dia das mães. Eu tenho certeza que essa é a busca das mães, a oração das mães, que é o quê? Ter os membros da sua família, todos os membros da sua família, servindo a Deus, né? E eu quero refletir sobre o significado dessa declaração tão resumida, né? Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué, ele tinha consciência de que a sua família fazia parte de um povo que foi chamado para viver de forma diferente da maior parte das famílias. Diferente das famílias do seu tempo, diferente do comum naquela época, diferente do que é normal, que era normal naquela época. É muito comum os filhos, né, principalmente quando são menores, quando a gente diz não, ou quando a gente determina regras, e são regras às vezes diferentes de outras famílias, né? Às vezes nem melhores nem piores, mas são regras que tem na família. E aí eles começam a questionar: poxa, mas todo mundo faz isso, lá, principalmente quando ele é minoria, né? Poxa, todo mundo faz isso, né? O filho de não sei quem faz isso, meu colega fulano de tal faz isso, né? Fulano faz isso, né? Mas aí a gente diz o quê? Qual é? Você não é filho de fulano, né? Você não é filho de ciclano. Então, de certa forma, é assim que aquelas famílias de Israel queriam proceder, né? Nós queremos ser iguais às outras famílias, servir aos mesmos deuses, ou então servir aos deuses das outras famílias, mas também servir ao Deus de Israel. Por isso que Josué, essa conjunção aí mais, a gente leu antes, né? Por que ele diz mais? Vocês vão servir a quem vocês quiserem, mas a minha família, quer dizer, é uma conjunção que indica um contraste, né? Vocês podem achar natural, normal, ou até melhor, servir outros deuses. E, meus irmãos, quando fala servir outros deuses, não significa só fazer um altar, uma estátua, significa viver de uma outra forma, porque o servir significa isso, né? Servir de uma forma que agrade às exigências daqueles deuses, mas a minha família vai viver de forma diferente. De que forma diferente Josué está falando aqui que a família dele ia viver? De acordo com o padrão de Deus, não é isso? Se eu sirvo ao Deus de Israel, eu vivo de acordo com o padrão do Deus de Israel. E o padrão do Deus de Israel está lá em Josué, capítulo 1. Abre comigo lá, por favor. Qual era o padrão que ia guiar a criação dos filhos de Israel, a condução da família de Josué? Era a própria palavra de Deus. Josué capítulo 1, versículo 8. Deus diz para Josué: não deixe de falar e de meditar no livro da lei, que eu dei através do meu servo Moisés. Cumpra fielmente o que nela está escrito.
Meus irmãos, e obviamente as famílias cristãs, elas também foram chamadas para viver de forma diferente. A palavra que é aplicada aos cristãos no Novo Testamento, meus irmãos, a palavra que é traduzida, na maior parte das nossas versões, a palavra é traduzida por santos. É interessante isso. Hoje a gente não fala assim, né? Fala assim, fulano também é crente. Mas lá no Novo Testamento, quando Paulo ele escreve as igrejas, ele diz assim, aos santos que estão em tal lugar, não é isso? A gente não tem esse hábito, mas é essa palavra que se aplica aos cristãos no Novo Testamento, de um modo geral. É como se eu falasse agora assim para mim, meu amigo é santo, não é? É crente também. A gente não costuma falar isso, não é? Fulano de tal é crente. Toda a minha família é de santos. É como se a gente fosse falar dessa forma, né? Toda a minha família é de santos, né? E santos, não no sentido que é comum que as pessoas entendem o significado comum, né? Que essa palavra passou a ter o sentido de quê? Santos, pelo menos na nossa cultura, são pessoas o quê? Impecáveis, não é isso? Pessoas perfeitas, pessoas que estão num outro patamar, ou são pessoas até que muito religiosas, que vivem de forma reclusa. Esse é o entendimento, né, o significado dessa palavra no nosso contexto. Mas santos tem o sentido de diferentes. Esse é o sentido da palavra santos. Pessoas diferentes, separados para uma tarefa especial. E as famílias cristãs são basicamente famílias diferentes. São famílias diferentes, né, do normal, do nosso tempo. E uma família que deseja servir a Deus. Se eu fizer essa pergunta aqui, todo mundo vai dizer que quer que a sua família sirva a Deus. Em conjunto, né? Toda a família. Né? Mas as famílias que desejam servir a Deus devem viver de acordo com o padrão de Deus, que é a sua palavra. Meus irmãos, isso vai moldar toda a nossa forma de pensar, de agir, as nossas opiniões sobre determinados assuntos, a nossa conduta, as nossas prioridades. E os irmãos podem detalhar isso aí, a forma de se relacionar no casamento, a forma de se relacionar com os filhos, a forma de se relacionar com o patrão, a forma de enxergar a vida, né? A nossa cosmovisão, que é um termo que a gente tem falado bastante, né? A nossa opinião sobre o aborto, sobre sexualidade, sobre trabalho, tudo isso, meus irmãos, é uma forma de pensar diferente, é uma forma de pensar de acordo com o padrão de Deus, né? E há um tempo atrás eu vi, até de uma família cristã, meus irmãos, e eu vou falar isso só para ilustrar, que muitas vezes as perspectivas que a gente tem de êxito, de sucesso, elas são influenciadas por um padrão mundano, por um padrão secular. Um colega que é cristão, ele falou assim, olha, eu e minha esposa ficamos tristes porque o meu filho, né, não sei se era o mais novo, ele disse para mim que ele foi chamado para o ministério, né? Assim, eu queria que ele, aí não sei se eu não lembro se ele queria que o filho dele fosse médico, engenheiro, né? Aí a gente vai para a Bíblia, a gente vê lá Paulo dizendo, aquele que deseja o episcopado, é isso, excelente obra almeja. Então, aquele que anseia por ser pastor, que quer se colocar nas mãos de Deus para ser pastor, lógico, meus irmãos, que precisa ter o chamado, né? Mas a Bíblia diz que ele está desejando uma excelente obra, né? E a gente, às vezes, eu fiquei preocupado, fiquei triste, né? De pensar assim. Então, muitas vezes a gente é moldado por esse... E aqui, meus irmãos, não tem nenhum problema em ser médico, você desejar que seu filho seja médico, seja engenheiro, seja empresário. O pastor tem falado sobre isso, como é bênção nossa profissão, nosso serviço. Todos nós, como trabalhadores, devemos trabalhar com excelência e fazer tudo para a glória de Deus, não é isso? Você pode ser um engenheiro para a glória de Deus, você pode ser um taxista para a glória de Deus, você pode ser um professor para a glória de Deus. Esse é o chamado de todo crente, né? O problema é que às vezes às vezes a gente acha que tem o direito de dirigir as nossas vidas. Aquele que serve, né, ele é obediente a quem ele serve, ao seu Senhor. Então, nossas escolhas têm que ser escolhas determinadas por Deus, dirigidas por Deus, né? E às vezes a gente está olhando o sucesso da nossa família, né, da nossa vida, dos nossos projetos, por um padrão que não é de Deus. A Bíblia diz que João Batista, meus irmãos, foi o maior, né, dos homens aos olhos de Deus, né?
Será que foi no tempo dele? Será que era essa a opinião que tinha a respeito dele? Uma pessoa bem-sucedida? Mas a gente quer ser grande aos olhos de quem, meus irmãos? Você quer que sua família seja grande aos olhos de quem? Aos olhos de Deus? Jesus mesmo diz que no reino dele, como é que é o reino dele? É igual ao padrão normal, secular? Não. Ele diz ali que o que é o menor no reino dele, o menor, não é isso? O maior tem que ser o menor. Aquele que serve a muitos é que é o maior, né? No nosso reino é diferente. Você chega numa mesa, você vê um garçom, né, servindo aquelas pessoas ali, quem é o menor ali aos olhos humanos, né? Pelo menos nesse, né, ilustrando, né? No reino de Jesus é diferente. O maior é aquele que serve a muitos, não é aquele que é servido por muitos, né? A que reino nossas famílias querem pertencer, meus irmãos? Essa é uma decisão que nós precisamos tomar. A que reino nossas famílias querem pertencer? Quem tem sido o Senhor das nossas famílias? Josué também entendeu que, além da consciência de que sua família tinha sido chamada para viver de forma diferente, ele também precisava de tomar uma decisão firme. Ele precisava se posicionar, tomar uma atitude, né? E ele assumiu essas responsabilidades. Por isso que ele diz, olha, eu e a minha casa. Ele está se incluindo ali, né? Ele não diz, olha, a minha família, a minha esposa, o fulano de tal. Não, juntos, né? Eu e a minha casa assumimos essa responsabilidade familiar, confiando no auxílio de Deus para cumpri-la. Com certeza, essa declaração de Josué não estava baseada na sua força, não foi uma declaração arrogante, né? Essa atitude dele, essa postura firme, foi baseada na promessa que Deus havia feito a ele. Abra comigo lá, em Josué capítulo 1, verso 5. Josué sabia que não estava sozinho. Josué capítulo 1, versículo 5, Deus diz para Josué o quê? Eu serei contigo, assim como fui com Moisés. Josué estava confiante na promessa de Deus, de não desampará-lo. Deus diz para ele, olha, seja forte e corajoso. Ele foi forte e corajoso, né? E essa é uma atitude que ele teve que tomar, né? Eu e minha casa, tomar uma decisão, mas essa decisão estava o quê? Fundamentada na sua fé, na promessa de Deus. Ele não estava só. Ele não estava só. Enquanto eu estava lendo esse texto, e essa promessa de Deus de estar com ele, de não abandoná-lo, desampará-lo, eu estava lembrando de uma brincadeira que a gente fazia quando criança. Ficava no alto de uma caixa d'água, um lugar bem alto, uma árvore bem alta, seja lá o que for que tinha que pular, aí uns 3 ou 4 assim combinava de dar o trote em um, né? Quando a gente fala 3 e já, aí a gente ficava assim às vezes na beira, 1, 2, 3 e ia sozinho, só aquilo, né? E assim, era cruel, meus irmãos, mas era brincadeira de criança, né? E aí, aquele ali, colega ali, né, o que foi escolhido para receber o trote, ele pulava sozinho. Às vezes ele até olhava para trás assim, não veio ninguém comigo, né? Mas já não dava mais, já tinham pulado, né? Mas Deus não faz essa brincadeira com a gente, né? E Josué confiava nessa promessa de Deus, de estar com Ele. Nós também não estamos sós como família, meus irmãos. A gente tem que assumir postura, tem que tomar decisões, né? Mas dependente de Deus, né? A decisão sem a dependência de Deus é arrogância pura, né? E uma das grandes dificuldades que eu percebo que a gente tem é muitas vezes, meus irmãos, administrar esse equilíbrio entre o que Deus tem que fazer e o que eu tenho que fazer. Aquilo que Deus faz e aquilo que eu tenho que fazer. E muitas vezes a gente se atropela e inverte os papéis. A gente às vezes quer fazer o que só Deus pode fazer e acha que Deus tem que fazer aquilo que eu devo fazer. E eu acho muito interessante, meus irmãos, nas cerimônias de casamento cristão, depois dos votos ali, né, das promessas recíprocas ali, né, eu prometo, e aí depois eu prometo ser fiel, eu prometo estar com você na saúde e na doença, não é isso? Na riqueza, os pastores que já fizeram casamento aí, ajudem aí, na riqueza ou na pobreza, não é isso? Na doença, né? Na saúde e na doença, eu prometo. Mas no final, o que diz ali? Mas para isso, não é isso, pastor? Dependo de Deus, né? É assim que a gente tem que tomar a postura, a decisão de servir a Deus, confiando o quê? Que sabe que a gente tem que fazer a nossa parte e confiar no Senhor. Há um tempo atrás, há alguns anos, eu assisti um filme
E tinha um diálogo interessante ali que eu fiquei pensando sobre isso. Era um professor que morava numa grande cidade e ele foi convidado para dar aula. E ele tinha que morar lá numa cidade bem pequena, uma cidade distante. E eu lembro que aí, essa escola lá, só tinha uma escola, era uma cidade pequena, né? E só tinha uma escola e ele largou a vida dele na cidade e foi. Ele levou uns 3 dias para chegar lá, pegou ônibus, depois do ônibus entrou em outra condução, depois pegou um barco, e depois aí eu acho que ele pegou um burrinho, né? E ele chegou lá nessa cidade depois de muito tempo. E aí tinha um morador dessa cidade, não sei se era o prefeito da cidade, quem era, e chegou para ele chegou ali assustado, porque ele sabia das condições, mas quando ele chegou ali a coisa era muito pior. E aí essa pessoa chegou para ele e falou assim, olha, essa cidade você já viu como é que é, a gente está isolado de tudo aqui, olha. No verão, aí a pessoa falou assim para ele, no verão a gente recebe ajuda do governo, então no verão a gente depende do governo, mas no inverno a gente depende só de Deus, porque não chega nada aqui, né? Eu achei interessante isso, porque no inverno das nossas vidas, ou no verão das nossas vidas, a gente depende exclusivamente de Deus, meus irmãos. Eu acho muito interessante o Salmo 127, quando o salmista diz, se o Senhor não edificar a minha casa, em vão trabalha aquele que edifica. Se o Senhor não edificar, eu não vou partir nem para a segunda parte, né? Tem um salmo todo, ele fala sobre essa temática aqui, de quando o homem ele quer realizar os seus projetos, quando o homem quer progredir, né? Quer realizar alguma coisa sem a bênção de Deus, sem a dependência de Deus, e ele fala que isso frustra esse homem. E o texto fala aqui, edificar casa, e edificar a casa aqui no texto, meus irmãos, pode ser uma construção, né? Pode ser um prédio, pode ser uma casa mesmo, né? Mas essa palavra aqui também pode ser um lar, uma família, né? E pense numa construção da família, e nós estamos trabalhando na construção de nossas famílias com o desejo de que ela sirva a Deus. É Deus quem edifica, não é isso que diz o texto? Deus edifica, mas o homem precisa trabalhar, nós precisamos fazer a nossa parte, ter o nosso envolvimento nessa obra. E esta talvez, meus irmãos, seja a grande diferença entre lares cristãos e lares de pessoas não cristãs, mas também que querem viver uma vida feliz, que querem uma vida feliz. É a dependência de Deus, a presença de Deus. E o salmista diz aí, se a gente continuar lendo o texto, eu não vou ler até o final, os irmãos conhecem, que todo o trabalho do homem pode ser em vão, todo esforço humano pode ser em vão. Ele continua, olha, vocês precisam do pão, vocês precisam do sustento, dos bens materiais, mas é inútil o que o homem acordar de madrugada, trabalhar o dia inteiro, acordar tarde. E sabe por quê, meus irmãos? Necessariamente não significa que esse projeto não vai ser bem sucedido aos olhos humanos, não. Mas mesmo que Deus permita que o homem, né, e Deus aí, o sol nasceu para todos, a graça comum de Deus deu habilidade para todos, mas mesmo que o homem consiga realizar os seus empreendimentos, sem essa consciência, né, não que ele não dependa de Deus não, mas sem essa consciência de que ele depende de Deus, esse projeto não vai trazer satisfação, meus irmãos. Isso que eu acho que é o pior de tudo, né? O homem realiza os seus projetos, e Deus permite, mas o homem, no final de tudo, ele não tem o contentamento, aquilo não traz paz, aquilo não traz alegria, aquilo não satisfaz. Meus irmãos, eu tenho certeza que nós já conversamos com pessoas assim, que aparentemente têm tudo o quê? Para serem pessoas realizadas, felizes, famílias felizes, mas é um projeto independente de Deus, e esse projeto independente de Deus, ele não traz satisfação, e está fadado ao fracasso. É um sucesso, é só sucesso, meus irmãos. A gente pode dizer isso. É um empreendimento que só trouxe sucesso, mas não trouxe satisfação, porque não tem a presença de Deus. E nós, meus irmãos, que entendemos isso, que dependemos de Deus para realizar os nossos projetos, para realizar aquilo que a gente se propõe a fazer no coração, aquelas atitudes, para abençoar, a gente sabe que essa história aqui que nós estamos lendo não é sobre Josué. Essa história é sobre o Deus de Josué. Imagina que Josué tivesse feito, né, ou tivesse pensado, né, realizar esse propósito dele sem a bênção de Deus. Josué fez isso
porque ele dependia de Deus e ele conhecia o Deus de Moisés, que era o seu Deus também. Então, a história da minha família é sobre o Deus que sustenta a minha família, sobre o Deus que me chamou. A história da minha família não é a história de Léo, não é a história da Ana Paula, do pastor Alexandre, do Giovanni, é a história do Deus que sustenta a família de cada um de nós, meus irmãos. É isso. E por último, meus irmãos, Josué sabia como sua família deveria servir a Deus. Josué sabia como a sua família deveria servir a Deus, cumprindo os mandamentos da lei. Simplesmente, meus irmãos, quando Josué diz que a sua família vai servir o Senhor, ele sabia qual era o padrão de Deus, ele sabia qual era o seu compromisso, ele conhecia a lei. Está lá, em Êxodo Levítico, ele sabia de tudo ali, o que Deus queria, questão dos sacrifícios, das festas anuais, questão dos procedimentos, era o que ele tinha para aquele tempo, né? Era a revelação de Deus que ele tinha para aquele tempo, era o livro da lei. Mas nós, meus irmãos, conhecemos a revelação completa de Deus, Antigo e Novo Testamento. A gente sabe que Deus se revelou de forma gradativa ao homem. Nós temos aquilo que Deus queria que nós soubéssemos hoje, de Gênesis a Apocalipse. Josué sabia do quê, meus irmãos? Ele sabia que o povo dele, a família dele, foi liberta do cativeiro do Egito. É isso que ele sabia, que Deus havia redimido o seu povo, a sua família, do cativeiro do Egito, né? Onde foram escravos. Uma libertação que é literal, uma libertação física. Olha, uma nação está dominando vocês, eu vou libertar vocês. Agora vocês serão meus servos, e eu sou o Senhor de vocês, eu sou o Deus de vocês. Mas nós, famílias cristãs, nós conhecemos a história toda. Josué não conhecia a história toda, nós conhecemos a história toda, e nós conhecemos e sabemos que fomos libertos do cativeiro espiritual. Né? Todos nós que hoje podemos dizer, eu e minha família servimos ao Senhor, ou serviremos ao Senhor, nós entendemos que nós fomos libertos do cativeiro espiritual, porque antes de servir a Deus, precisamos ser servos de Deus. Pense nisso, meus irmãos. Antes de servirmos a Deus, precisamos ser servos de Deus. Precisamos ser libertos do poder do pecado. E nós fomos libertos do poder do pecado, porque fomos comprados, fomos redimidos. E o resgate foi a vida de Jesus, o sangue dele em nosso lugar. Nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz. E antes de sermos chamados para viver a nossa família de uma forma diferente e de assumir o compromisso de servir a Deus em família, na dependência de Deus, devemos orar, meus irmãos, orar, para que Deus transforme aqueles nossos familiares que ainda não foram libertos desse cativeiro espiritual. Os membros da nossa família, meus irmãos, precisam se tornar servos de Deus antes de servirem a Deus. E a caminhada de um servo de Deus começa com a sua libertação do poder do pecado. Só pode servir a Deus, meus irmãos, quem faz parte do seu reino. Só pode servir a Deus quem faz parte do seu reino. Primeiro, Jesus precisa ser o quê? O nosso libertador, o nosso salvador, antes de ser o Senhor. E Jesus mesmo diz isso, os irmãos conhecem esse texto. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, será salvo. E nós vamos finalizar, nós vamos orar, meus irmãos, para finalizar, mas isso fica muito claro, meus irmãos, que essa libertação desse cativeiro espiritual é uma intervenção de Deus, do Espírito Santo. Eu fico impressionado quando Jesus chama os seus discípulos. O vem e segue-me não é um convite, meus irmãos. O vem e segue-me é uma ordem. Como se Jesus, é equivalente a quando Jesus ele dava ordem para os demônios serem expulsos, para a doença sair. Então, esse convite de Jesus, vem e segue-me, todos nós ouvimos um dia. Não é isso? Mateus estava lá na coletoria, Jesus disse para ele, vem e segue-me. Todos nós, de alguma forma, em algum momento da nossa vida, nós que experimentamos a libertação do cativeiro e do pecado, por uma ação de Deus, nós ouvimos essa voz. Se eu tivesse oportunidade aqui de cada um dar o seu testemunho de conversão, com certeza os irmãos
ouviram essa voz. Nós devemos orar também para que nossos filhos ouçam essa voz que nós ouvimos um dia, essa voz. Os membros das nossas famílias, não só os filhos, mas por quem você tem orado, um membro da sua família, para que eles ouçam essa voz, nós ouvimos, essa voz assim, irresistível, meus irmãos, inconfundível, essa voz de Deus, né? Essa voz que fala ao coração, não fala só a mente, fala a alma, né? É um chamado para servir a Deus, é um chamado para a libertação. E eu lembro de um militar, de um coronel que eu trabalhei com ele um tempo, há muitos anos atrás, e nesse lugar tinha um outro militar, que ele era uma pessoa, a gente diz que dá muita alteração, né? Quem conhece aí essa expressão, né? É uma pessoa difícil, uma pessoa com muitos problemas, ele faltava serviço, ele chegava atrasado, ele tinha problema com álcool, então uma pessoa muito difícil. Aí, num certo dia lá, o coronel já cansado de lidar com essa situação, né? Ele chamou numa sala lá e falou assim: ô, Léo, senta aqui, que eu quero falar com você e com o fulano. Eu falei, poxa, o que será, né? Aí o fulano chegou, aliás, ele mandou procurar esse fulano, e esse fulano nem estava lá e deveria estar, né? Tinha ido na padaria, né? Vai lá e ligar para o cara dizendo que... E aí chegamos na sala lá, aí o coronel chegou assim, estava irritado, né? Ele falou assim: Leonardo, você é testemunha aqui. Aí falou assim para esse militar: olha, eu vou resolver o meu problema e o seu. Eu não aguento mais você aqui. Tá? Eu estou cansado de você. Eu vou resolver assim, vai ser bom para você e vai ser bom para mim. Você, os 3 dias que você tem que vir aqui no expediente, você vai fazer o seguinte: você não vai vir aqui não, tá? Você vai numa igreja que o Leonardo vai te indicar. Ele falou assim: ó, você, Leonardo, você vai escolher a igreja que ele vai. E interessante, meus irmãos, que esse coronel, ele se dizia filho de uma entidade espiritual, né? Mas ele falou assim: olha, na igreja dos crentes é que fala a verdade, meus irmãos. Olha o que ele falou. É o diabo falando, né? Não a pessoa, né? Mas ele falou, na igreja dos crentes que prega a verdade. É lá que você tem que ir. E ele queria que eu levasse, escolhesse uma igreja para ele frequentar. Ele queria o carimbo do pastor da igreja também, dizendo, comprovando as 3 idas lá, em vez de ir ao trabalho, né? Para abonar a falta dele lá. Impossível de fazer isso, né? Porque Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. O máximo que a gente pode fazer, meus irmãos, isso é tudo, e é isso que a Bíblia ensina. A gente deve ensinar a palavra aos filhos, a gente deve pregar a palavra, deve anunciar o Evangelho. Mas quem abre o entendimento, meus irmãos, do seu familiar, para que a luz da glória de Cristo, como Paulo diz, né? A luz do Evangelho, da glória de Cristo, penetre na mente, é intervenção de Deus, meus irmãos. Eu lembro do texto lá de Atos 16, quando Paulo estava pregando ali em Filipos. Diz a palavra ali que enquanto Paulo anunciava a palavra, Deus abria o coração de Lídia para que entendessem a mensagem do Evangelho, meus irmãos. E é isso que a gente vai fazer nesse momento. Queria que a igreja ficasse de pé, né? Eu não sei se é nas camisas das Déboras que diz assim: ninguém ora por um filho, não é isso? Como uma mãe ora, né? Eu sei que hoje é dia das mães, a gente não vai orar só pelos filhos, mas eu queria chamar aqui uma mãe que fizesse essa oração, né? Pelas nossas famílias. Tem voluntário, meus irmãos? Senão eu vou ter que indicar. Lá no quartel é assim, quando fala se tem voluntário, todo mundo tem que levantar, porque quem não levanta... Então, rápido, até antes de saber o desafio, que é, quem é voluntário não sabe nem o que vai fazer. Paula, vem aqui então. Você. Dá para fazer a farofa, não dá? Depois a gente vai conversar. Está me dedurando. Vamos orar, irmãos. Muito obrigada, Senhor. Deus, nós estamos aqui na Tua presença, Pai. Eu quero colocar, Senhor, cada família aqui, Deus, diante do Teu altar, Senhor. Assim também como a minha família, Pai.
e declarar, Jesus, que nós dependemos do Senhor, Pai. Nada podemos fazer sem a Tua presença, Senhor, sem a Tua direção, Jesus. Pai, que o Senhor possa estar, Pai, visitando agora nesse momento cada coração, Deus. A Tua palavra diz que o Senhor nos sonda e nos conhece, Pai. Antes da gente levantar, andar, pensar, o Senhor já sabe o que ali que a gente vai falar. Que o Senhor nos sonda, Pai. Que o Senhor nos sonde nesse momento, Jesus, a cada coração, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Jesus, possa estar invadindo cada coração, cada mente, Senhor. Tocando, Jesus, e Pai, é o Senhor que nos fala, Senhor, do pecado e do juízo, Senhor. Que o Senhor possa estar, Pai, em cada coração, Jesus. Toca, Pai, converte, Espírito Santo de Deus. Toca cada família, cada filho, cada pai, cada mãe, Pai. Que nós possamos, Senhor, confessar com as nossas bocas que o Senhor é o nosso Deus, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, visita cada família, Pai. Senhor, vai entrando, Pai, em cada coração, Pai, onde precisa de perdão, Senhor, onde precisa de reconciliação, Jesus, querido. Em nome de Jesus, manifesta o Teu poder. Eu tenho certeza que o Senhor está aqui neste lugar, Senhor. Por isso, Senhor, clamamos ao Deus vivo, Senhor, e que possamos dizer, Pai, eu e a minha casa servimos ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Manifesta o Teu poder, Senhor, neste lugar, Pai. Em nome de Jesus. Amém.